Não é a jornada da tricologia, tá? Mas é algo que é tão bom quanto. Hoje aqui nós estamos na nossa série Tricologista Convida, tá? E essa é a nova série que eu vou trazer para vocês, cujo intuito é trazer expert de outras áreas, mas que também tem uma correlação com a área da saúde capilar, certo? E para essa nossa aula, eu trouxe aqui o expert em tatuagem, Alex Fernandes. Temos o mesmo sobrenome, somos primos perdidos, talvez. É verdade. Né? E o Alex, ele é expert em tatuagem, ele é cofundador da Clínica da Tatu, que é uma clínica de tatuagem especializada em tatuagens de alto padrão em cuidados sanitários, inclusive em reestruturação, certo? Falei certo? Falou certo. A gente chama de tatuagem reparadora. Tatuagem reparadora. Que é basicamente, a gente pega cicatrizes, né, cicatrizes de cirurgias, de acidentes, e a gente faz tatuagens artísticas por cima para ajudar a disfarçar essas cicatrizes. Isso ajuda essas pessoas a terem uma autoestima muito maior, né? Que elas geralmente têm muita vergonha de mostrar as cicatrizes. E quando a gente coloca um desenho por cima, é um desenho que vai ter um significado, né? Vai ter toda uma composição ali, dá uma significação diferente. Então a gente já vem fazendo isso há algum tempo, né? Bastante cliente, tem bastante exemplo. E, cara, é muito legal fazer isso, né? Porque a gente, assim como você, a gente trabalha com essa questão de autoestima. Então, a pessoa que está com um problema de calvície, alopecia, eu não sei muito bem os termos, né? Mas com a gente é a mesma coisa também. Ela está com um problema de autoestima, ela está com alguma dificuldade, né? Imagino que muita gente use muito boné para esconder calvície, alguma coisa do tipo. E no nosso caso também acontece isso, né? Muita gente que não coloca um biquíni na praia, não coloca uma camisa de gola por conta de uma cicatriz. Então, a gente age dentro dessa linha. Legal. Inclusive, essa parte que você comentou sobre cicatrizes, isso daí até, né, antes da gente até entrar no nosso tema específico, isso me lembrou que hoje um procedimento que é muito utilizado, tanto na saúde estética, quanto é muito utilizado na tricologia, é a técnica de microagulhamento. E hoje tem até a técnica de microinfusão medicamentosa, que ela é uma variação. Porém, tanto a técnica de microagulhamento quanto a técnica de microinfusão, que é o drug delivery, elas foram inspiradas na tatuagem. Tinha se não me engano, acho que era um cirurgião plástico ou ginecologista, não me lembro bem historicamente, que antigamente as mulheres elas ficavam com cicatrizes enormes. Você comentou essa da cicatriz, eu me lembrei disso na história da tatuagem paramédica. E essas tatuagens reparadoras, elas eram muito feitas em clínicas de ginecologia e obstetrícia, porque as mulheres, pós ter filhos, ficavam com aquelas cicatrizes enormes. Cesárea gigante embaixo da cintura. Isso. E elas, para cobrir, muitas vezes faziam até aquelas trepadeiras, né? Aquelas figuras artísticas, aqueles florais. E aí foi nessa época até que o ginecologista, eu não lembro se ele era ginecologista ou cirurgião plástico, tá? Perdoe-me, memória. Mas ele identificou que quando as mulheres voltavam para fazer o acompanhamento, ele via que a cicatriz atrófica, ela regredia. Foi aí que começou a fazer o estudo e viu que o ato de microperfurar realizava um processo de uma indução percutânea de colágeno, quebrando aquela fibrose de colágeno ruim e remodelando a pele. Isso eu achei muito interessante, porque como você mencionou, né, que a tatuagem é utilizada para cobrir, podemos dizer que, digamos, até a tatuagem sem tinta, né, ela é reparadora, que o microagulhamento é uma tatuagem sem tinta. Sim. Quando a maior parte dos nossos clientes, elas chegam com indicações de cirurgiões plásticos. Que é quando chega um caso que o cara fala, já não tem muito o que fazer nesse caso aqui, e o melhor é tentar cobrir para disfarçar. Tanto que a ideia não é nem cobrir completamente, falar, vamos sumir com a cicatriz. É dar um aspecto melhor para aquela mancha. A gente pegou uma cliente na última semana, por exemplo, ela teve um tumor nas costas, né? E foi removido o tumor, né, e ficou uma cicatriz muito grande e a cicatrização deu problema.
A cicatrização dela inflamou, ficou uma cicatriz gigante, assim. Então a gente fez alguns florais para conseguir disfarçar bem, né? Aí a ideia é o quê? A gente coloca elementos específicos fora da cicatriz em si. É uma flor, por exemplo, essa específica a gente usou hibisco, é uma flor de hibisco com folhas ao redor. A folha, por ela ter muito detalhe, a gente consegue usar bastante sombra e disfarçar os veios da cicatriz, porque a cicatriz sempre fica com uma ondinha quando ela tem mais problema, assim, né? Então, disfarça bastante bem. E o que você falou da questão do microagulhamento, realmente a gente percebe que onde a gente passa o traço, a textura é diferente da pele, né? E tem uma leve melhora ali, sim. E junto com o efeito da tatuagem reparadora, trabalhar a arte específica de uma forma a distrair o cérebro, assim, é o mesmo princípio das coberturas. Para você fazer uma cobertura, você não pode só colocar uma rosa em cima de um nome, por exemplo, porque elas vão se somar depois. Né? Então vai cicatrizar a rosa, vai ficar a rosa e o nome por baixo ali. Né? Então qual que é a ideia? A gente sempre colocar um elemento principal fora daquele ponto de cobertura ou da cicatriz em si. E com folhas ou algum outro elemento escuro que a gente consiga trabalhar bem detalhes, a gente faz essa questão do disfarce. Então, trabalha com a técnica de tirar a atenção do local onde a gente não quer que as pessoas olhem. E aí fica o projeto completo, a cicatriz chega a disfarçar 95% a 100% dos casos. Isso é legal. Porque, deixa eu tirar uma dúvida, isso é uma dúvida pessoal minha. Quando o cara, assim, por exemplo, decide ser tatuador, né? Porque eu imagino que a tatuagem, ela acaba tendo um contexto técnico e artístico que tem que estar muito relacionado. Sim. É você unir ciência e arte. Sim, exatamente. Né? Porque o que eu penso, o cara que é muito artístico, sei lá, o cara é muito bom em desenhar no papel, o papel aceita tudo. Exatamente. Pele não aceita bem tudo. E aí a questão, o cara que desenha muito, o cara que é um bom desenhista, o cara consegue ser um bom tatuador? Ou muitas vezes o cara que ele nunca foi um bom desenhista, é possível ter, por exemplo, com treino. É bom um cara que ele não é criativo, que ele não é artístico. É possível com técnica e treino o cara virar tatuador? A questão do desenho, ela é muito importante na tatuagem. É difícil a gente falar, não precisa saber desenhar para tatuar. Se você for pegar o pé da letra na risca, não é estritamente necessário. Se você só for falar, quero ser tatuador e só tatua nome, por exemplo. Cara, você vai pegar uma fonte na internet e você não precisa saber desenhar a fonte. Você precisa saber seguir o decalque. Então, são duas características diferentes. Você saber desenhar e você ser paciente e ter capricho. Entendi. Porque a tatuagem, na verdade, ela é um artesanato. É um trabalho artesanal. Então, um artesão ele não precisa ser um artista. Ele precisa ser habilidoso com as mãos, certo? Agora, um tatuador, que é um bom artista, ele está um nível acima do cara que não desenha. Então, assim, é até possível você conseguir começar a tatuar sem saber desenhar, mas se você não aprender a desenhar no processo, você vai virar um tatuador muito limitado. Né? Você vai se limitar a fazer pouquíssimas coisas. E o desenhar não é algo que você nasce sabendo. Eu não sei sabendo desenhar. É um processo que você vai construindo com o tempo. Você vai entendendo formas, vai entendendo shapes, vai entendendo posições, vai entendendo como que os elementos se relacionam entre eles. E a partir daí você vai entendendo as coisas que funcionam melhor em determinadas partes do corpo, né, os elementos específicos, né, funções de cada elemento, elemento principal, elemento secundário. Tudo isso são questões técnicas de design. Eu tive alguma facilidade quando eu comecei a fazer a tatuagem nessa questão de composição, porque eu trabalhava com design gráfico antes. Eu era designer gráfico. Legal. Então, recebia diversos pedidos de trabalho, onde a gente tinha que inserir elementos em e-mail marketing, em material impresso, websites. Né? Então, essa questão de você entender como que os elementos se comportam e como organizar eles dentro de uma composição, acabou me ajudando muito na hora de começar a tatuar depois. Porque aí eu uni o pouco que eu sabia de desenho. Eu não era um grande desenhista quando eu comecei a tatuar. Né? Eu era o cara que eu sabia desenhar alguma coisa. Por exemplo, eu era o cara que desenhava melhor da minha sala. Sempre fui o cara que desenhava melhor. Era o cara que todo mundo chamava para fazer trabalho porque eu era o cara que ia fazer uma capa bonita. Mas estava muito longe de ser alguma coisa técnica, que fosse profissional, que fosse algo que eu pudesse vender. Porque para eu vender eu preciso
ter um nível técnico diferenciado do que se for amador, né? Sim. E nesse processo fui fazendo cursos, né? Fui me aprimorando, né? Estudando cada vez mais e cada dia eu desenho um pouquinho melhor do que o dia anterior, né? Tá sempre nesse processo constante. Então é mais ou menos essa resposta, assim. Desenhar não é uma habilidade nata. Você consegue desenvolver com o tempo, desde que você estude as coisas certas. Proporção, anatomia. Na verdade é ter a força, capricho e desejo, vontade, executar. Aí, por exemplo, aí a tatuagem, né? Porque quando a gente vai falar de micropigmentação, ela é uma tatuagem. Não deixa de ser uma tatuagem. Aí o que acontece? É diferente a pele, por exemplo, a pele, né? O comportamento da pele é diferente dependendo da região. Por exemplo, a pessoa que ela vai tatuar o abdômen, né? Dá pra ver, por exemplo, pessoas que às vezes eram magrinhas, de repente aumenta muito o peso. E aí o tecido subcutâneo, a gordura, ela acaba expandindo muito. A tatuagem, ela deforma. Então a gente nota isso, assim como tem pessoas que relatam que com umas regiões mais ósseas acaba sendo um pouquinho mais sensível, tem uma outra acuidade, né, de fazer. Então assim, é diferente, por exemplo, tatuar. Você já tatuou um couro cabeludo? Já. Fiz tatuagem artística em couro cabeludo. Tá. É diferente, muito diferente tatuar um couro cabeludo de tatuar alguma outra parte do corpo? Assim, na verdade, a única característica que a pele tem no corpo inteiro são as 3 camadas de pele. Né? Que a gente tem a epiderme, a derme e a hipoderme. Todo o corpo, né? toda a pele tem essas 3 camadas. O que varia é a espessura de cada uma delas. Então, se a gente pega dedos, por exemplo, o dedo, a derme é uma camada ínfima, assim, muito pouquinho, né? Tem muita epiderme, um pouquinho de derme e depois um tantinho de hipoderme já vai para os tendões e ossos. Pela rugosidade, né, das articulações. Então é uma pele bem difícil de tatuar, porque se você afundar muito a tinta espalha, se você pôr pouca agulha, a tinta não pega, cicatriza e fica tudo falhado. Né? Eu tenho tatuagem nos meus dedos, né? E tem um monte de lugares que foram falhos. Então, evitem, não façam tatuagem nos nos dedos. dedos. Tatuagem nos dedos. O couro cabeludo também tem as características dele. É uma pele mais dura, é uma pele mais... densa, né? É mais densa. Tanto que a gente sempre... Para você... Eu percebo bastante na hora de depilar antes de fazer o procedimento. Você depilar um antebraço, você liberar o espaço de pelos no antebraço e na cabeça são coisas completamente diferentes. É até estranho você passar a gilete na cabeça, porque o cabelo tem uma pelagem muito mais grossa do que o resto do corpo. Então isso se reflete também na hora de você pigmentar. Você precisa de uma máquina mais forte para pigmentar o cabelo do que o braço, por exemplo. Tem que ser mais potente. Ela tem que ser mais seca, digamos assim. Ela tem que entrar porque a máquina ela pode ser mais macia ou mais seca. A mais macia é o quê? Ela entra de uma forma que a gente tem a pele aqui, né? Então a agulha ela vai batendo na pele. Se eu tenho uma máquina mais seca, ela bate e entra sem muita resistência. Se eu tenho uma máquina mais macia, ela bate e ela entra com uma resistência um pouquinho maior. Então ela entra mais devagarzinho. Ela entra... Isso é o macio. Esse é o mais macio. A mais seca, ela entra e sai num tempo menor, assim. Isso é legal, porque o que acontece? Isso daí que você comentou é até uma questão, por exemplo, um ponto para você até identificar uma alopecia cicatricial está relacionado a essa densidade que você disse observar no couro cabeludo de uma pessoa. Por quê? Quando você pega, por exemplo, o couro cabeludo, ele é denso, ele é esticado. Pode ver que ele não dobra. Sim. Por quê? Os folículos, né? O couro é a região que a gente mais tem folículo capilar por centímetro quadrado. Então ele faz com que vire uma trama densa, extremamente modelada no formato de cobertura do crânio. Ele não ruga, né? O crânio não dobra, o crânio não faz isso. Verdade. Pode ver, por exemplo, se você faz uma análise, olha para a palma da sua mão, rugosa. Planta do pé, rugosa. Joelho, rugoso. A própria palma, a própria costas da mão, né? Tipo, toda parte do corpo a gente tem uma. A gente tem uma certa maleabilidade, mas as áreas que a gente tem pelos, essa maleabilidade da pele é menor, dobra menos. Verdade. Quando você pega áreas peladas, o pelo ajuda nisso, né? O pelo ele ajuda a esticar. O folículo, aliás, ele ajuda a esticar, por quê? É como se fossem várias pilastras, que deixa tudo mais esticado, pele mais densa.
Tanto que existe uma dobra, quando forma uma prega, né? Isso daí é um teste, inclusive de alopecia cicatricial. Quando você dobra o couro cabeludo do cara, se dobrar, igual se dobra, por exemplo, isso aqui, ó, se dobrar, não tem folículo, morreu. É uma calvície, aliás, uma alopecia cicatricial. Se você pega e não consegue dobrar a pele, você faz tensão e ela se mantém esticada, significa que ainda tem folículos viáveis na região. Dá pra tratar pra fazer eles crescerem de novo. E dá pra tratar pra fazer eles crescer. Até uma questão interessante, você já fez tatuagem no couro cabeludo, você comentou que raspou. Mas essas tatuagens, a pessoa era calva ou não? Não, nesse caso não era. Não era? Não. Ah. Eu tinha foram cruz na cabeça, elementos do old school também, mas sempre na lateral ou aqui atrás. Áreas que nem ficam calvas também. Não, é difícil, né? Sim. Calva é mais aqui nessa parte de cima. Isso. Aí, por exemplo, uma pergunta. A pele do couro cabeludo, ela tem uma derme mais densa. Então, como ela tem uma derme mais densa, esse processo de penetrar, ele tem que ser mais profundo, ele tem que ser mais delgado, ele tem que ser mais raso, mais profundo, como que é? Aí depende muito do que você vai querer fazer. Se você... É difícil você fazer trabalhos com traço muito fininho no couro cabeludo, porque não acaba expelindo muito fácil esse pigmento. O ideal é sempre o quê? Fazer traços mais espessos, que tenham mais corpo. E a ideia da tatuagem é que assim, a gente tem nossas 3 camadas de pele, né? Tem epiderme, derme e hipoderme. Quando a gente faz a tatuagem, dá pra ver aqui? Quando a gente faz a tatuagem, a gente faz um furinho até a derme. Na hora que sai a agulha, a tinta entra no vácuo. Muita gente acha que a agulha empurra a tinta, na verdade não. É um processo mecânico onde a tinta é preenchida no vácuo que fica no buraco que faz. Então, quando essa tinta entra, o corpo reconhece como um corpo estranho e começa a encapsular essa tinta. O processo se chama macrofagocitação. Ele coloca um monte de gelatina ao redor do pigmento, que é tratado como uma cicatriz, né? O corpo fala, não sei o que é isso aí. Entrou um negócio estranho, deixa eles em quarentena aí, pra gente ver o que faz no decorrer do tempo. Vai ficando ali. Então, qual que é a ideia? Como eu falei, cada parte do corpo tem proporções diferentes entre essas 3 camadas. A da cabeça, por exemplo, é uma camada que essa parte, como você falou, ela é mais densa. A parte de cima. Então você tem que fazer uma pigmentação mais sólida. Antebraço, por exemplo. Braço aqui é uma pele super suave de pigmentar. Você passou a agulha uma vez, você já fez o traço. Na cabeça você tem que demorar um pouquinho mais de tempo. E tem que regular todas as variáveis das máquinas, porque aí tem a velocidade da passada, né? Tem a profundidade da agulha, porque também se você ultrapassar a derme, ela espalha. E essa camadinha de hipoderme é só uma camadinha de gordura, né? Ela até mais solta das outras partes. E se o traço pega nessa parte, ele espalha por baixo, assim. Se você for ver algumas tatuagens que são esverdeadas ao redor, né? Que tem manchas ao redor, manchas verdes, é porque estourou a hipoderme. Então a tinta deu uma espalhada ali por baixo. Então tem que ter um equilíbrio muito, muito sensível em relação a isso. E aí é onde a gente entra na questão da micropigmentação que você estava falando. Pode ser bem perigoso, tem que tomar muito cuidado com essa questão da pigmentação. Uma série de variáveis. Tem a força da máquina, tem a velocidade que você passa, tem um pigmento, pode ser um pigmento mais espesso, um pigmento mais diluído. Mas se você usar um pigmento muito espesso, ele tem uma chance muito maior de estourar. Então toda essa questão da aplicação são variáveis com mudanças mínimas, mas que você tem controle em todas elas para não fazer besteira. Entendi. Só assim, porque por exemplo, eu dei uma viajada agora nessa parte. Por ser para mim realmente muito novo essa questão da micropigmentação. Né? Eu atendo muitas pessoas que já fizeram micropigmentação e deu muito ruim. E de formar mancha, de igual você comentou, né? O couro cabeludo fica parecendo um Playmobil. O negócio pintou. O couro cabeludo não tem arte ali, não tem uma cobertura legal, não tem uma simulação de fios. Né? E o que acontece? Quando você fala, por exemplo, nessa questão de calibre da máquina, né? Por exemplo, a gente tem as máquinas de tatuagem. São máquinas que elas têm elas têm uma tensão mais forte, né? São máquinas mais potentes.
tem uma pegada maior. E existe o dermógrafo. O dermógrafo é muito usado, por exemplo, por micropigmentadoras e micropigmentadores. Para uma micropigmentação de couro cabeludo, existe uma diferença técnica real entre usar uma máquina de um tatuador profissional ou usar uma máquina de uma micropigmentadora profissional? Existe porque cada máquina tem um funcionamento diferente. Eu devia ter trazido as máquinas. A gente faz a parte 2, não tem problema. Tá bom, beleza. Tem dois tipos de máquina aqui que são usadas hoje, né? Elas podem ser de base mecânica bobinas, são aquelas máquinas barulhentas, né? Quando você passa no e é o quê? Ela tem capacitores na máquina e ela tem um batedor. Né? Esse batedor, quando você liga a máquina, as bobinas puxam o parafuso e quando o parafuso puxa, ele vira um ímã, né? Puxa o parafuso. Quando o parafuso está aqui, ele perde o contato com o corpo da máquina aqui e volta. Esse é o processo simples. Então, quando você liga a máquina, ele faz esse processo. A bobina ela pode fazer de 90 até 120 vezes por segundo. A batida, ela bate de 90 a 120 vezes. De 90 a 120 vezes por segundo. Por segundo. Aí a agulha entra nessa peça do batedor e ela empurra a agulha 90 a 120 vezes por segundo. Pode ser aquelas tatuagens Maori que os caras fazem na mão isso daqui, só que você faz automatizado. É o tatal. Maori faz tatal, que era espinhos de peixe com martelinho, né? Então ele vai, dói igual? Batendo. Dói mais. E tem o tebori também. O tebori é um palitinho, digamos assim, com uma sequência de agulhas na ponta. Você estica a pele e vai empurrando. Hoje tem muita micropigmentação de tebori, para fazer sobrancelha, por exemplo. É bem parecido o processo. Vai fazendo os pontinhos. O tebori ele veio da cultura tradicional oriental. Inclusive até hoje... Japonês, né? Japonês. Inclusive até hoje, os caras mais... cults, digamos assim, né, da tatuagem oriental, eles fazem nesse processo. Até dói mais porque você está empurrando com uma força mecânica humana. A máquina, você sente... Você não sente as 90 a 120 vezes por segundo. Você sente um arranhão só. Porque não tem nem tempo do corpo sentir 90 picadas, né? Você sente um arranhão, é uma forma mais tranquila. Tebori não. Tebori você sente um ser humano ali empurrando a agulha. Né? Então é uma pressão diferente. E faz parte dessas variáveis, né? A força que a agulha entra na pele, né? A maciez com que ela entra na pele. São muitas variáveis na questão da tatu. Aí tem essa de bobina, que é a que faz barulho, e tem o estilo dos dermógrafos, que é um motor rotativo. Ele tem um motorzinho elétrico dentro da máquina, e algumas máquinas têm o mesmo processo, né? Então ela tem um motor com eixo excêntrico, e ele fica girando, e a agulha faz a mesma coisa, ela faz isso aqui. Né? Tem algumas de pistão também, que aí ela tem um pistão com eixo excêntrico aqui também, o pistão vai e volta e vai empurrando a agulha também. E tem as pens, que são inspiradas nos dermógrafos. É uma caneta que ela tem um motor onde ela tem um eixo inclinado assim. Então isso aqui fica girando e tem um pininho que ele vai subindo e descendo, empurrando o cartuchinho de agulha também. O dermógrafo ele funciona com cartucho. Você pega o dermógrafo, encaixa o cartucho, aí ele tem esse sistema rotativo dentro dele que vai empurrando a agulha. Os sistemas rotativos eles têm uma característica de eles serem um pouquinho mais macios, tem um arrefecimento diferente. Tanto que eles são mais usados para pintura. É difícil fazer traço, por exemplo, com uma rotativa. Eu, pelo menos, nunca me adaptei. Prefiro fazer traço com bobina. Eu acho que o traço ele fica bem mais suave, mais contínuo. Se eu quero fazer alguma coisa com uma aplicação mais macia, eu já prefiro fazer com rotativas. Entendi, legal. E aí, então, ir para o couro cabeludo, do ponto de vista, por exemplo, funcional, que vai determinar, por exemplo, que a tatuagem vai ficar, né? Porque é uma tatuagem. Sim. Micropigmentação capilar é uma tatuagem. E vai determinar, tanto que né? Uma tatuagem tem algumas que fica até estourada, esverdeada, parece aquelas tatuagens, às vezes fake, estoura o corpo, né? Sim. Que antigamente falavam que era feito com caneta tinta Bic, né? Sim. Que diziam, não sei nem se é verdade isso. Tem, a tatuagem já foi feita com caneta de tinta Bic, com corante xadrez para tinta de parede, sabe? Antigamente o pessoal só fazia com xadrez. Imagino que era bem tóxico. É, bastante tóxico. Tem bastante óxido de ferro. Então não é legal. Então ainda bem que evoluiu e a Anvisa fica em cima, né? Mas assim, vai ter uma diferença, por exemplo,
dessas tatuagens que estoura, né, dessas microcapilar que estoura, né, e não fica o ponto bonito. Porque, por exemplo, o intuito da micro, você até corrija se eu estiver errado, mas o objetivo da micro não é nem tanto causar um preenchimento em quem tem uma rarefação muito frontal. Né? Eu vejo que a micro ela pode ser usada esteticamente por dois motivos. Eu já vi ela sendo usada e já li sobre a técnica, e homens ou mulheres que raspam a cabeça, deixa o estilo bem baixinho, e aí tem falhas, rarefações, quem utiliza a micro ou para melhorar a linha frontal, certo? E melhorar o preenchimento em si. Ou mulheres que também raspam a cabeça, e a mulher tem uma perda mais difusa, e ela vem também para preencher com esses pontos. Já vi também casos de homens que fizeram transplante capilar, é o que eu jamais atendi, inclusive. Homens que fizeram transplante capilar não deu um bom preenchimento. Aí o que os caras fazem? Eles fazem um transplante na hairline, melhora a linha frontal, dá uma enchida, faz meio que um degradê, depois vem com a micropigmentação e vai fazendo essa distribuição de pontos. E digamos o seguinte, numa média e longa distância, você percebe um preenchimento, mas você perde um pouco desse efeito visual se você deixar o cabelo longo chegar de perto. Preenche da cabeça raspadinha. E você tem que ter uma acuidade visual muito boa para você notar a diferença, porque então fica muito bom, né? Sim. Inclusive. O que determina se vai estourar ou não estourar está relacionado a se vai ser usado, por exemplo, o dermógrafo. Você comentou que essa caneta, né? Que também existe na tatuagem, no mundo da tatuagem propriamente. Ou se vai usar, por exemplo, essa máquina de bobina, que ela é a mais clássica de tatuador. Isso determina no couro cabeludo se vai ou não dar problema? Não necessariamente se é uma ou se é outra, mas como cada uma está configurada. Tá. Porque tem muitas variáveis. Tem a questão dela ser mais macia ou mais seca. Essa macia mais seca pra mim tá um pouco confuso. Só pra gente ficar mais democrático em questão de também da galera entender. Tá. O que seria, por exemplo, o mais macio? Então, vamos supor assim, a gente tem a pele aqui, certo? Certo. A gente vai fazer um furo nela. Então, a gente tem a resistência da pele. Certo. Se eu tenho uma máquina mais seca, ela vence melhor essa resistência da pele. Ela só... Que ela é um tapão. Entendi. Se ela é mais macia, ela é mais... Ela pega mais devagar e vai empurrando aos poucos. Ela pega aqui, ao invés dela dar um tapão, ela pega aqui uma empurradinha. Ah, entendi. Então, na verdade, meio que ela pressiona e depois fura. Ela não entra com tanta força que nem na batida mais seca. Violenta, digamos assim. Então, para fazer um traço, por exemplo, seja contínuo, eu gosto de uma batida mais seca. Um traço mais grosso, por exemplo. Para fazer um traço bold. Por quê? Porque eu quero que a agulha entre várias vezes na pele, que o traço nada mais é que uma sequência de pontos. Então eu preciso que ela entre várias vezes na pele de uma forma que todos os traços sejam a mesma coisa. Todos os pontos não tem variação. Ele não tem a variação, porque senão o traço ele vai fazendo isso aqui, assim, ó. Um traço grosso, um traço fino. Um traço fino, um traço tem. Já uma batida mais seca, eu gosto de usar mais para pintura, por exemplo. As sombrinhas. Sabe quando você tem que fazer uma sombrinha bem clara no rosto, por exemplo? A macia, no caso. A macia. Se eu uso uma batida muito seca, fica muito evidente os pontos. Entendi. Então, se eu pego uma batida mais macia, que ela vai entrar mais... espalha melhor. Com uma resistência um pouquinho maior, né? Eu não tenho o risco de deixar um ponto muito grande. Ele vai deixar um ponto mais suave, mais difuso na borda. Legal. Então, nesse caso, para micropigmentação de couro cabeludo, na sua opinião técnica, como expert, é melhor ponto seco do que ponto macio? É melhor ponto macio. Ponto macio? Porque o ponto seco, ele joga muita tinta. Ele faz um buraco reto na pele. Ponto seco? Ponto seco. Tá. Ele faz um buraco reto na pele. Né? Então, a gente está com um buraco. Fizemos buraco. Na hora que sai, entra a tinta. Falei, ela entra no vácuo. A gente não empurra a tinta. Então a gente está com a pele aqui, entrou no vácuo, a tinta, o corpo encapsula. Se a gente coloca um ponto muito seco, vai entrar mais tinta ali, vai ficar mais redondinho. Entendi. Então o que pode acontecer no longo prazo? Tem um monte de ponto, um monte de macrofagocitação, uma do lado da outra aqui. Com o tempo, eles vão espalhando. E você coloca mais tinta, coloca mais camadas daquele furo. Então a ideia é você deixar uma batida mais macia para você deixar um ponto mais suave. Porque menos tinta. Com menos tinta. Então o ponto seco ele deixa, digamos o seguinte, ele bate muito fundo, deposita muita tinta, o ponto mais macio ele entra mais suave, então ele penetra um pouco menos. Isso.
e aí ele vai depositar menos tinta, e aí na hora que ela for fazer uma redistribuição, que é esse modelamento a pele vai fazer de qualquer forma, ele vai espalhar menos. Exato. Então os pontos eles não vão se fundir. Então, a tendência é que não. Tá. E o dermógrafo, né, os dermógrafos e máquinas rotativas, eles tendem a ser melhor para esse efeito. São mais macios. Porque o ponto do ponto do cabelo, ele não pode ser aquela bolinha, não pode ser uma pinta. Ele tem que ser um pontinho bem suave. Tem que ser, tanto que a tinta utilizada em micropigmentação é uma tinta bem diluída. Se você usar um preto puro, por exemplo, um preto de traço para tatuagem, é fatal que vai virar uma pinta. Vai virar uma pinta, vai virar uma bolinha preta na cabeça. Como que faz, por exemplo, para uma micropigmentação, né, capilar? Como que a gente faz essa escolha, por exemplo, do tom, do degradê da tinta? Por exemplo, você mistura tipos de tonalidades diferentes. Você dilui como? A tinta bem diluída, dilui com o quê? O preto, a tinta preta, vamos falar o que é a tinta primeiro, né? A tinta, ela tem um veículo, que é o líquido, e tem o pigmento, que é o que dá cor. Então, o pigmento preto é uma característica específica, o pigmento branco é uma característica específica, e todos eles têm a água que faz eles ficarem líquidos, fazem eles ficarem em diluição. Então, os pretos que vêm de fábrica, geralmente, o preto puro, por exemplo, eles vêm com uma quantidade específica de pigmentos. Né? Vamos falar que é uma pedrinha, micropedrinhas. Um preto para pintura, por exemplo, na tatuagem, ele é um preto que tem uns pigmentos em as pedrinhas maiores, porque você quer mais cobertura. Né? Você quer pintar um preto maori, por exemplo, pretos bem chapados, aquelas formas bem pretas mesmo. Você quer pigmentos maiores, você quer uma cobertura maior. Né? Então você usa pedrinhas de pigmento maiores. Para fazer traço, precisa ser um pigmento mais batido. Porque esse pigmento, como é que ele é feito? São pedras de minérios, eles entram num liquidificador, digamos assim, com um monte de bola de aço. Aí eles ficam girando. Essas bolas de aço ficam girando e ficam moendo esses pigmentos. Dependendo da quantidade de moagem, vai ser um preto mais específico para um tribal, para uma maori, por exemplo, ou para um preto linha. O preto linha ele pode ser tão espesso. Imagina, a gente está fazendo os pontos. Se a gente coloca pigmentos muito grandes nesses pontos, a tendência é que essa macrofagocitação aconteça num nível maior. Conforme vai passar o tempo, eles vão espalhando. Então, o espalhamento de um pigmento maior, de um tamanho maior, ele é muito maior do que o pigmento pequenininho. Então, por isso que são pretos diferentes. Assim. Hoje já tem tecnologia de preto que faz bem as duas coisas. Então, o que é o interessante fazer para pigmentação capilar? Fazer a diluição nessa tinta. Então, você mistura com mais diluente, né? Tem diluentes fabricados também. Tem um monte de diluentes que pode ser usado. Tem fórmula que só usa com álcool, água e Listerine. Tem diluentes prontos de fábrica. Tem tatuadores que usam vodka, que é um excelente diluente, inclusive, dilui muito bem a tinta. Pode ser água destilada. Água destilada, aliás, é o que melhor quebra o pigmento. Assim. Se você fizer um teste, você pega um potinho com água, um copinho, sabe esse copinho de café? Um copinho com vodka, um copinho com água destilada, um copinho com soro e pinga um pinguinho de tinta em cada um. Aí você vai ver que ele espalha. A tinta abre melhor. O de água destilada, ele espalha na hora, assim. Ele é o que melhor quebra esses pigmentos. Então, é um bom diluente. Você põe bastante para você fazer uma tonalidade de cinza. Tá. Você não pode só passar o preto, né? Cinza clarinho. E aí a ideia é ir com o tempo você ir acertando os tons. Até porque o preto em si ele não existe, né? É a ausência de luz. Exato. Então, por isso que, inclusive, tem muitas tatuagens que pintam o couro cabeludo, acaba sendo pintado de preto, fica agressiva, né? Ela fica muito evidente, tá ruim. Agora deixa eu pedir uma dúvida. Oleosidade, o couro cabeludo ele tem a sua tendência de ser uma pele muito sebosa, muito oleosa, por quê? A gente tem de 2 a 3 glândulas sebáceas por folículo capilar. E o couro cabeludo é onde a gente tem mais folículo capilar por centímetro quadrado, logo ele vai ter muito mais glândula sebácea. Então a oleosidade dessa pele ela é muito maior do que de outras regiões do corpo, certo? A oleosidade, ela interfere no ato de tatuar, né, de micropigmentar o couro cabeludo?
o ato a oleosidade em si, no resto da pele, posso falar... Desculpa te cortar. Por que eu tô te perguntando isso? Eu tenho 2 pacientes meus que as micropigmentação deles ficaram bem ruins. Bem ruins mesmo. Sim. Deles falarem abertamente o que eu achava. Eu falei, ficou bem ruim. Por quê? Aí eles me disseram que eles foram, muitas vezes, perguntar, questionar o profissional. Qual foi a questão, a resposta devolutiva do profissional? Que o couro cabeludo dele era muito oleoso. E essa oleosidade acabou deixando muito ruim. Porém, há muitos anos atrás, eu já tinha visto uma clínica, inclusive, foi a primeira vez que eu vi era outro modelo de negócio, não tinha nada a ver com o negócio de vocês, mas era, por exemplo, uma clínica de tatuagem, que eles tinham se especializado em couro cabeludo, né? Não sei nem se está aberto hoje em dia, né? Porém, eles faziam muito bem feito. Eu por experiência, por estudo e experiência, eu sei que quem tem alopecia androgenética tem um couro muito mais oleoso, com influência hormonal. Então, como existem muitos casos que fica muito, muito bem feito, então essa é uma dúvida que eu tenho, né? A oleosidade, ela pode influenciar na questão da tatuagem? Ela pode, porque tem a questão da macrofagocitação. Né? Se a questão da oleosidade... A macrofagocitação, ela é o ato de encapsular a tinta. É uma gelatina que o corpo põe em volta. Tá. A oleosidade, o óleo ele é líquido na pele, né? Ele é muito mais líquido do que as células em si. Então, quando você perfura a pele, se tem alguma cápsula, algum bolsão de gordura ali, digamos assim, a tendência é que vai espalhar. Entendi. E pode acontecer também de ter sido uma má aplicação e aí o profissional colocou a culpa no cliente. Entendi. Sabe? Isso pode acontecer também. E não é raro na tatuagem. A gente faz isso. A tatuagem deu errado, fala, mas foi culpa do cliente que tem a pele zoada. Entendi. Calma aí, camarada, não é bem assim. É porque você, como profissional, você tem que entender o que você está fazendo. Como eu falei, cada parte da pele tem uma característica específica. Tatuar um dedo é totalmente diferente você tatuar um braço, que é totalmente diferente de tatuar uma costela. A costela, se você fizer com uma agulha muito fina, por exemplo, o traço estoura do mesmo jeito. A gente tem várias espessuras de agulha, né, na tatuagem. Pode ser 3 agulhinhas, que toda agulha, na verdade, é uma haste com pequenas agulhas na ponta. Então, tem de uma agulha na ponta, 3 agulhinhas, 5 agulhas, e vai aí até 18 agulhas. 18 agulhas todas soldadas juntinhas. Então, você passa uma agulha muito fina na costela, ela tende a estourar o traço, porque ela fura a pele e coloca muito mais pigmento naquele mesmo espaço, e aquilo ali tende a espalhar. Então a ideia meio que corta a pele, é um pouquinho difícil, mas você percebe isso melhor na prática. Para a costela, por exemplo, é bom evitar agulhas abaixo de 7 agulhinhas, porque a agulha de 7 ela tem uma estabilidade maior. A macrofagocitação ocorre de uma forma de 7 agulhas numa área com pressão maior, com pressão menor, aliás, né? Uma agulha de 3 ela dá uma pressão muito maior por metro quadrado do que a de 7. Você tem uma estabilidade melhor. A gente pode até usar, fazendo analogia, a gente pode fazer a analogia da cama de prego, né? Sim. Porque, por exemplo, se você deitar num prego, você se fura. Sim. Você se corta, você se rasga. Você deitar numa cama de prego, a pressão ela é distribuída, tem menos tensão, então você não se machuca. A analogia perfeita. Legal. Fazendo então esse intuito, até pra galera entender, como acaba tendo tanto pessoas com problemas capilares quanto profissionais, até pra entender a analogia. A técnica de drug delivery, né, no microagulhamento, que hoje em dia é conhecido como microinfusão medicamentosa, ela foi inspirada na tatuagem. Porque na tatuagem a gente tem essa garantia, de acordo com a milimetragem que você vai penetrar a agulha. E o que é o ato de agulhar? É simplesmente você criar um canal de passagem, certo? Então a agulha, ela não deposita a tinta. A agulha, ela abre caminho, e aí a máquina, ela flui a tinta para dentro. A ideia da tatuagem, a gente usa batoques. São potinhos com tinta, a gente molha a agulha no batoque, ela fica ali na agulha. Então, quando a gente fura, a gente faz uma piscininha de tinta ali ao redor da pele onde a gente quer pigmentar.
É na hora que fura que uma piscininha entra. Ela entra. Tanto que essa é uma das variáveis que a gente tem que tomar muita atenção na hora de aplicação. Se for uma tinta muito espessa, ela vai ter mais dificuldade de entrar na pele. Entendi. Tem marcas que são mais espessas que outras marcas. As marcas são bem líquidas, então a tinta entra mais fácil. Tem algumas marcas que são mais espessas, e se você passar muito rápido, você só machuca a pele e não dá tempo da tinta entrar. O poro fecha antes da tinta conseguir entrar. Entendi. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer esse processo, é a mesma coisa que do drug delivery. Na verdade, você tem o intuito de abrir o canal de passagem e essa medicação ela entra. Entendi. Então, no final, para a gente poder fazer então uma boa micropigmentação capilar, a gente faz essa associação, então, fazer uma batida mais macia. Por quê? Você faz uma batida mais macia, deposita mais tinta. Então, levando nessa... Menos tinta, desculpa. Então, nessa ideia, como você falou, existem várias ponteiras. Números de ponteiras na agulha, que é o número de pontas que cada agulha vai ter. Para uma micropigmentação de couro cabeludo, tem que ter quantas pontas é o mais recomendado? Ou pelo menos é o mais usual? 3 a 5. Isso define se a tatuagem ela estoura menos, baseada nesse parte que você falou. Sim. Tem mais agulhas, ela distribui melhor. Cada ponto, ela vai fazer um furo, digamos que um micro pelo? Então, como eu falei, a máquina ela bate muitas vezes por segundo. Então você não vai fazer um ponto, você vai fazer vários pontos. Entendi. Você vai furar, furar. Então, de vez de fazer uma, ele faz vários. Entendi. É o tempo de você colocar a máquina e tirar. Então, quais são os grandes riscos? Aí, nesse caso, por que é tão sensível a questão da pigmentação? Porque se você usa agulha muito fina e uma máquina muito seca, você corta a pele. Entendi. Aí você machuca a pele, aquela tinta que tá ali dentro vai vazar. O resultado da micropigmentação tem que ser bem sutil. A ideia não é sangrar. A ideia é deixar o mínimo de tinta possível ali, machucar a pele o mínimo possível para que a tinta entre. Entendi. Usar uma tinta bem diluída, porque aí você consegue ter um resultado onde não vai acontecer, não vai ficar artificial o pelo, porque o pelo ele não é preto na pele, ele se mistura bem com o tom de pele. Então a ideia não é fazer aquele pontão preto, é você o mais fino possível e de uma forma que ele mescle com o tom de uma pessoa que tem só o início do folículo. E isso é bem específico, assim. Se a gente pega uma máquina de bobina muito forte, a gente pega uma agulhinha de 3, por exemplo, que é a agulhinha mais fina, ela vai arregaçar a pele da cabeça. Ela vai entrar com muita força, vai deixar um buracão ali onde vai entrar um monte de tinta, e o risco daquilo ali estourar e abrir o traço é muito grande. Então, um grande risco, movimento repetitivo. Porque você vai fazer várias vezes esse processo, né? Então a pele está aqui. Aí a máquina vai entrar. Uma vez, 2 vezes. E você tem que acertar as 3 camadas de pele certinho. Tem que chegar até essa aqui. Chegar num ponto específico, onde ela vai chegar aqui e a macrofagocitação vai acontecer de um jeito certo. Fazendo esse movimento repetitivo várias vezes é bem complicado. Você tem que ter uma mão muito boa. Entendi. Pô, ficou legal. E assim, essa parte, por exemplo, dá pra fazer todo o processo de micropigmentação do couro numa única sessão? E assim, eu já vi, por exemplo, modelos, né, pelo menos as pessoas que vão interagir, geralmente fazem de 2 a 3 sessões para você dar tudo. É uma questão de uma necessidade técnica para você ver quanto que desbota, e aí você vai remodelando, vai ajustando o que precisa ao longo das próximas sessões? Ou é uma questão, por exemplo, de espaço? Como que é? Tipo, dá para fazer tudo numa sessão? É tecnicamente viável dividir em mais sessões? Como que funciona? Levando em consideração que está fazendo da forma correta, né? Que a gente não vai levar em consideração que vai estourar e nada disso. É possível fazer numa sessão só. Os profissionais fazem tudo só. Mas o ideal é deixar fazer a primeira sessão, ver como que é a pele, né? Legal, acertamos nas variáveis. Continua o resto, né? Até porque é muita área. Pode parecer que é pequeno. Pega uma folha de sulfite e começa a fazer pontinho. Isso é cansativo também, né? Vê quanto tempo você vai levar para fazer toda a folha completa. Entendi. Então é um movimento muito repetitivo. Muito repetitivo, você tem que fazer muitas vezes durante muito tempo. Então, é bom dar uma quebradinha. Entendi. No caso, por exemplo, uma pessoa que faz isso. Eu tenho uma dúvida, né, que você falou. A tatuagem, ela tem essa tendência de começar a abrir um pouco mais. Uma tatuagem, ela tem necessidade de reformar? Ela pode ser reformada.
Porque a tendência de todo ponto de tatuagem é ele espalhar um pouquinho com o tempo, ou se for muito superficial, ele subindo. Tá. Então, tem um estilo que chama fine line. É um traço bem superficial para ficar bem fininho o traço. Tatuagem que de 2 em 2 anos você precisa retocar. Entendi. Agora tem tatuagens onde você usa um ponto mais espesso, né, uma espessura de traço mais grossa, onde todos os pontos que foram macrofagocitados, eles se seguram entre eles. Então, um ponto, as minhas tatuagens, por exemplo, eu tenho uma tatuagem aqui que é o estilo old school. Né? Então, ela tem um estilo de traço bem grosso, uma pintura bem sólida. Né? É bruto isso aqui. É muito ponto, muita gelatina uma ao redor da outra. Então, elas meio que se seguram entre elas. Percentualmente, elas espalham muito menos do que um traço mais fino. O traço mais fino ele tende a espalhar um pouquinho mais, que a resistência não é tão grande, né, para manter aquele traço. E pode ser o risco de uma micropigmentação capilar mal feita, para colocar os pontos ali, e esses pontos não estarem feitos na diluição correta, né, na profundidade correta. Tá. E aí, por exemplo, uma tatuagem, quando ela dá muito errado, dá pra reformar. Quase, na maior parte das vezes. Dá pra reformar, né? Um couro cabeludo, o intuito é ele simular uma cabeça raspada, ou preenchimento do couro cabeludo. Se der errado, não dá pra reformar. Você não pega, por exemplo, você fez pintinha, certo? Você não vai, tipo, juntar os pontos e fazer um dragão, saca? Não é. Acho que a maior parte das pessoas que fazem micropigmentação não fariam um dragão na cabeça. Exato. Não vai fazer um dragão na cabeça. Então eu acredito que uma possibilidade é fazer a remoção dessa tatuagem. Sim. Que é uma especialidade da clínica da tatuagem. Sim. Fazer remoção de tatuagem. É possível fazer remoção de tatuagem dessa micropigmentação no couro cabeludo? E se for possível, fica sequelas? É possível fazer e o comportamento é igual a qualquer outra parte do corpo. Vocês fazem? A gente faz. O laser, ele é um feixe de calor, que ele chega na temperatura da superfície do sol, ponto muito, muito pequeno. Sim. E o que ele faz? Ele atinge o ponto de macrofagocitação. Tem toda aquela gelatina em volta, o laser vem, explode. Então ele explode tudo isso em pedaços menores. E esses pedaços menores, o sistema linfático vai eliminando aos poucos. Você faz uma sessão de remoção, depois de 1 mês, 2 meses, por exemplo, o corpo ainda está eliminando. Então qual que é a ideia? A gente quebrar, ficou um ponto muito grande na cabeça. Você quebra esse ponto em pedacinhos menores, isso é tudo microscópico, tá? Não dá pra você ver visualmente os pontos quebrados. Você vê a tatuagem ficando, você vê o ponto ficando mais claro. Então a ideia é quebrar esses pontos do corpo e ir eliminando aos poucos. O problema da micropigmentação é que se você for muito fundo, e não só da micropigmentação, mas qualquer outra tatuagem que teve uma aplicação muito funda, a tinta ir para a hipoderme, fica mais difícil do laser atingir aquela área. Então, quando você vê umas tatuagens que são esverdeadas ao redor, assim, aquele esverdeado é muito difícil de tirar, porque ele está na última camada de pele ali, terceira camada. Ela deu uma espalhada. Quando o laser vai pegar ali, ele tem mais dificuldade de achar. Se for muito fundo, é mais difícil. Entendi. Se for bem superficial, fala, puta, mano, superficial, achei o ponto grande, mas não foi um ponto fundo de achar, é mais fácil de remover. Tá. Aí até uma questão, né? Por exemplo, aí vai surgir aquela dúvida. Tem mulheres que fizeram micropigmentação. Eu já atendi algumas mulheres que fizeram micropigmentação, com tratamento deu um bom resultado, melhorou a densidade capilar, e a mulher começou a se sentir incomodada com a micro que estourou. Nesse contexto, aí vem aquele medo. Se eu fizer a remoção de tatuagem, se eu fizer a remoção da micro, eu vou perder o meu cabelo? Aí esse é um ponto interessante, eu quero até enfatizar. Para quem não sabe, uma variável do microagulhamento é quando a gente faz, por exemplo, laser em alta intensidade. Por exemplo, o Alex comentou do laser em alta intensidade, que ele é um laser que ele tem muita potência em um espaço muito curtinho de tempo. Ele vem com uma pancada e estoura, ele faz termólise. Tanto que é um equipamento enorme, que tem um cristal desse tamanho que faz a dispersão do raio. Sim. E todo o resto do aparelho é só a dispersão de calor. Exato. Então o laser ele pode gerar muita energia,
Porém, a gente também tem um laser em baixa intensidade. O que é? Ele libera fótons, que é pacotinhos de luz, em uma energia mais baixa. É o que a gente usa para fazer biomodulação. Então, o laser em alta intensidade libera fótons muito energéticos que fazem termólise. E de baixa intensidade faz modulação. Então, o que acontece? Quando você faz um feixe de laser, o que ele está fazendo no final das contas? Na verdade, ele está vindo como se fosse microagulhas de luz. E ele estoura, ele abre como se fosse um canal de superfície, mas ele faz uma cauterização, então não sangra, na verdade, na região. Então o que acontece? Tem estudos que mostram o uso de laser em alta intensidade, que é para poder justamente fazer um estímulo no couro cabeludo através de uma lesão, para liberar fatores de crescimento. Então assim, o risco de cicatrizar o couro, né, de causar uma alopecia cicatricial, é muito baixo, tá? Mas a gente não tem tanto estudo, então a gente evita arriscar tanto assim esse contexto, né? Em questão de cicatrização, pode ser como uma queimadura Isso, qualquer. que ele vai se regenerar. Sim. O problema principal que acontece, né? Então, por exemplo, a mulherada que for fazer, corre de você ficar calva? Não, tá? Porém, o laser ele tem uma intensidade muito alta. O que pode fazer no máximo é fazer uma fratura na fibra do cabelo. O cabelo pode estourar, mas depois ele cresce. Ponto. Mas pelo menos você se livra de uma pigmentação mal feita. Agora, para os homens que têm essa pigmentação toda estourada, que já tem alopecia propriamente, aí eu acho que vale muito a pena, né, fazer a remoção. Porque assim, o laser ele age muito bem com o preto. Uhum. Ele reconhece o preto, né, fisicamente, né? Tanto que se você pega o laser e passa numa pele branca, não dá efeito nenhum. Pode ativar o laser e passar, ele faz pouquíssimo efeito. Mas faz um barulhinho. Se tiver tinta, tá? Se tiver tinta, sim, né? Ou em pessoas com pele negra, que tem mais melanina. O laser reconhece também. Por isso que é perigoso fazer remoção com peles mais escuras, né? Com fenótipos mais alto. com fototipos mais altos. Porque ele reconhece também. Então, se você tira uma tatuagem, ele pode tirar a melanina junto da pele. Né? E aí fica uma mancha branca. A gente tem até um caso, rapaz, que ele tem uma escrita na orelha, besteira que ele fez, né? Se arrependeu e quer tirar. Ele tem um fototipo mais alto. A gente explicou pra ele, falou, é difícil de fazer porque pode deixar uma mancha. Cara, eu prefiro ficar com uma mancha do que isso aqui. Ele fez. Aí tava fazendo. Porque era alguma coisa relacionada a crime, assim. Né? E vendeu fortemente depois. Falou, cara, eu quero tirar isso aqui de qualquer forma, eu preciso. Eu vou tirar a pele. Aí fica uma manchinha mais clara, né? Porque tira a melanina, mas não resolve o problema da pessoa. E na questão do pigmento, por exemplo, se tiver mais pigmento, o laser reconhece mais, ele age com mais força. Se tem menos pigmento, ele age mais tranquilo. Tanto que precisa de muitas sessões de remoção para a gente conseguir remover completamente uma tatuagem, o pigmento embaixo da pele. E quanto mais sessões passam, menos força você precisa do laser, mais força você pode aplicar. Entendi. Porque se você aplica, a gente trabalha com uns joules, né? Tipo, você aplica 1000 joules, exatamente essa medida. Mas você aplica 1000 unidades. Uma tatuagem que está nova, você tem na pele, cara. Faz um estouro que você ouve uma explosão de longe. Você tem que, no começo, usar uma força menor. Força menor. Você quebra superficialmente. Conforme ela vai saindo, você vai aumentando. Porque você consegue usar uma força maior porque tem menos trauma. E a questão de cicatrização pode dar problema, né? Caso a pessoa não cuide do jeito certo. Por exemplo, é uma queimadura. Então ela pode causar bolhas. Então, essa bolha, ela vai criar uma casquinha depois. A mesma coisa da tatuagem. Se arrancou a casquinha, vai ficar um pouquinho ali. Na tatuagem, se você arranca a casquinha, quando tem uma casquinha próxima, você arranca a casquinha, vai falhar a tinta e é possível. Você faz o laser e acontece a mesma coisa, né? Tipo, ele começa a criar as casquinhas de regeneração, vai lá e arranca a casquinha. E fica uma manchinha escura. Se for bem tratado no pós-cicatrização, não fica marcas, não fica manchas. Né? O que pode ficar é uma diferença
de tonalidade por conta de sol. Entendi. Então, por exemplo, eu tenho as tatuagens aqui no meu braço. A quantidade de luz que absorve onde é preto é diferente da quantidade de luz que absorve onde eu não tenho nada. Entendi. Então, se eu for remover esse trecho aqui, talvez tenha uma diferencinha de cor por conta da quantidade de sol que cada parte absorveu. Mas isso aí vai se normalizando com o tempo. Pô. Então, no final das contas, a micropigmentação ela é uma boa estratégia. Então, na verdade, a habilidade para poder fazer, um dermógrafo então, ele desempenha muito bem o papel. Sim. Principalmente se for feito por um profissional habilidoso. Um local especificamente bom, né? Um profissional bom. E, gostei muito do bate-papo. Também gostei bastante. Quero agradecer. Para mim, eu aprendi bastante, né? Porque a parte de micropigmentação realmente eu tinha uma leve noção, mas eu era bastante leigo, então eu gostei muito do assunto. Agradeço muito a participação, ter aceitado o convite, ter compartilhado aqui com o pessoal as informações. Para quem está chegando agora no final, eu vou deixar a live salva, tá bom? Principalmente para as pessoas poderem, quem está chegando agora no final, conseguir assistir na íntegra. Vou aproveitar e já vou deixar aqui também a legenda, o Insta da Clínica da Tatu. E aí, para quem tiver mais interesse e quiser conversar sobre o assunto, legal, porque é uma clínica especializada, né? Tanto no processo de reparação, né? Quanto no processo de remoção, nos casos que forem necessários. A gente faz comercialmente bastante, a micropigmentação está acertando o processo, a gente está se especializando, porque, como eu falei, eu sou tatuador artístico há bastante tempo e eu entendo bem como é que a tinta entra na pele. Claro. E a micropigmentação é uma coisa extremamente delicada. Sim. Está se especializando cada vez mais para a gente conseguir oferecer um serviço melhor. Aí, a questão da tatuagem reparadora já faz há bastante tempo, a gente tem bastante experiência ali. A do laser também a gente está fazendo resultados bem legais aí, né? Eu mesmo estou fazendo algumas sessões de remoção de tatuagens que eu fiz na carreira e está sendo bem legal aí. Então, agradeço bastante o convite também, foi bem legal a nossa conversa. Foi um prazer. Meu primo perdido. Primo perdido. Né? Obrigado a todos que estão assistindo, né, pela presença também. Espero que a gente consiga agregar alguma coisa. É que é uma área bem diferente, né? Mas tem muita coisa em comum, no final das contas. Quando a gente conversa, né, você fala sobre microagulhamento, sobre a questão do drug delivery, né? Eu vejo eu consigo imaginar essas coisas acontecendo, né? Quando você fala visualizar, quando você fala do drug delivery, eu já falo, nossa, que legal, qual que será que é a potência da máquina, a voltagem? Eu vou pensando nas variáveis que o equipamento tem, né? Profundidade, será que é? É uma área mais médica, né? É menos, nessa parte específica do drug delivery, é menos artística e mais médico, mais clínico, saúde, né? Sim, isso. E é legal a gente conseguir fazer essa coisa. É legal, eu curti. Muito obrigado. Obrigado. E a gente pode fazer depois a parte 2, até fazendo uma explicação, talvez, até fazendo uma demonstração, não sei, em peles artificiais, Sim, fazer até uma demonstração como que uma tatuagem e como que o microagulhamento se comporta na pele. Perfeito. Vai ser legal. Vai ser uma live mais técnica, mais prática. Perfeito, assim. Pessoal, gratidão pela presença e a gente vai se ver aí no Instagram, tô aqui todos os dias em casa. Sigam lá, Clínica da Tatu. Clínica da Tatu, vou deixar o @ deles na legenda do vídeo, tá bom? E depois deixa o que você achou do vídeo, deixa nos comentários, tá bom? Que vai ficar salvo pra vocês. Um abraço. Valeu!